Bem, doutor Alexandre, a partir de agora, Vossa Excelência tem 15 minutos para proceder à sustentação oral. Muito obrigado. Eu cumprimento a todos na pessoa do eminente relator, desembargador Fernandes, e declaro que é uma honra para mim assomar a tribuna virtual desse tribunal. Sobre a preventiva, excelências. Preventiva, na verdade, é uma pena antecipada. Pena antecipada que é vedada pelo artigo 313, parágrafo 2º do CPP. Onticamente, sociologicamente, empiricamente, a preventiva em nada difere da pena. Nesse sentido, há alguns dias, o ministro Gilmar Mendes, ao dar uma entrevista para a CNN, declarou exatamente isso, nesse mesmo sentido. Ou seja, disse com todas as letras que a preventiva constitui pena antecipada. Pena antecipada que o paciente, nesse caso específico, cumpre mais de um ano. Mais de um ano. Dia 20 de fevereiro de 2020, o paciente foi recolhido ao cárcere. Essa pena antecipada vem desde os idos do século XX, a partir da sociologia do filósofo e antropólogo Emile Durkheim, na segunda onda da Escola Sociológica de Chicago, nos Estados Unidos. E um dado incontestável, irrespondível, no sentido de ser comprovada efetivamente a pena antecipada, é o artigo 42 do Código Penal brasileiro, no que autoriza a detração da preventiva, no caso de eventual condenação e fixação de pena. O que significa isso? Se detrai, se abate, se deduz, é porque realmente pena o é. Esse argumento, com todas as vênias de quem entende ou pensa em sentido contrário, parece muito difícil de ser contestado ou de se lhe apresentar alguma réplica consistente. É bom lembrar, além disso, agora no campo dos direitos à vida e à saúde, que a contaminação nas instituições totais, quando a defesa técnica se refere a instituições totais, ela menciona a obra pioneira de Erving Goffman. A defesa alerta que a contaminação dos presos é de 8 a 10 vezes superior do que aquela que acontece no mundo livre. 8 a 10 vezes superior daquela que ocorre no mundo livre. O que isso significa? Significa que uma pena cumprida antecipadamente pode converter-se em uma pena de morte. Ficou comprovado também, na petição inicial deste habeas corpus, no tocante à superpopulação e à superlotação carcerária no estado do Amazonas, que no lugar onde se situa um preso, existe 5, vou repetir, conforme
comprovado na petição inicial deste habeas, no estado do Amazonas, no lugar de um preso, existe 5. Aí vale lembrar da recente obra do sociólogo Boaventura Souza Santos, português, sobre a cruel pedagogia do vírus, no que ele revela que o dever de solidariedade a que se refere a nossa Constituição, no artigo 3º, inciso 1º, implica, no caso de pandemia, no isolamento. Solidariedade implica isolamento. Daí a necessidade da pergunta: como fazer um isolamento quando no mesmo local, no mesmo espaço onde está uma pessoa, ficam 5? Nós estamos tratando aqui, excelências, sobretudo do direito à vida e do direito à saúde. É desse direito fundamental que estamos cuidando nesse caso. Por isso que a Organização Mundial da Saúde, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a Relatora Especial de Direitos Humanos das Nações Unidas, o Relator Especial da Independência Judicial das Nações Unidas, o Instituto Latino-Americano de Prevenção do Delito, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, inclusive, o Papa já disseram que, momentaneamente, dada a pandemia, tem de haver uma mudança das condições da execução da pena, ou seja, modificar transitoriamente a execução numa instituição total pela prisão domiciliar. Do contrário, essa violação de direitos humanos será apurada e, possivelmente, aí o Estado parte será condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que se quer significar, na verdade, é que esta egrégia corte amazonense não pode autorizar, ainda que pela via indireta, na eventual e remota possibilidade de a preventiva ser mantida, uma pena ilícita. Ilícita por quê? Porque desrespeita o direito à vida, porque esmaga o direito à saúde e, sobretudo, porque contraria os principais institutos de direitos humanos a que a defesa se referiu anteriormente. É bom lembrar também que o Conselho de Direitos Humanos da Europa permite, no máximo, esse é um dado extremamente relevante, uma superpopulação ou uma superlotação carcerária de até 120%. Também, como informado na petição inicial deste HC, de acordo com as regras de Mandela, que norteiam esse caso, o preso tem de ser alojado de maneira individual. Foi por esse motivo que o Brasil, há pouquíssimo tempo, foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, nos casos do Recife e do Rio de Janeiro, por violar direitos humanos. Existe também, além desses, outros
organismos internacionais que Código Penal na mão, lógica jurídica, dogmática penal, teoria do domínio do fato, dizem que se um órgão julgador envia ou mantém nessas condições uma pessoa presa, nessas condições de superpopulação, de superlotação carcerária, a tortura, pena degradante, cruel e desumana. Como se admitir que no lugar de uma pessoa estejam 5? Daí a necessidade, conforme salientado por todos esses organismos, inclusive pelo Papa, de haver, ao menos provisoriamente, um câmbio no modo de executar essa pena, que nesse caso nem poderia subsistir. Lamento interrompê-lo, doutor Alexandre. O seu tempo expirou. Vossa Excelência tem mais 1 minuto. Muito obrigado, Excelência. Serei breve. E por que eu disse há pouco que nem poderia subsistir? Exatamente porque o juízo, na origem, em nenhum momento demonstrou qualquer fato fundado em base empírica idônea, sociologicamente demonstrável, no sentido de que solto o paciente eventualmente poderia voltar a delinquir. E a presunção, nesse caso, é exatamente oposta a essa. Por quê? Porque o que acontece normalmente no dia a dia? Acontece que uma pessoa perseguida penalmente sob os holofotes do judiciário e do executivo pare de imediato de delinquir. Então, de qualquer maneira, se tivesse de invocar presunções, a presunção seria oposta àquela a que a defesa técnica acabou de mencionar, vinda do juízo de origem. Por esses motivos e por essas razões, e sobretudo nos fundamentos de ordem humanitária e sanitária que se pede aqui, mais uma vez, desta tribuna, pela revogação da preventiva do paciente, ou agora, como pedido subsidiário, o câmbio temporário do modo de executar a pena. Com essas palavras finais, a defesa encerra a sua exposição e devolve a palavra ao eminente relator. Muito obrigado, doutor Alexandre. Senhores desembargadores, o meu voto está disponível no sistema e é um voto em que procurei analisar particularmente cada argumento levantado na peça escrita. Esse voto tem 15 laudas, como Vossas Excelências podem perceber, porquanto eu procurei ser minudente na análise do que for apresentado na peça escrita. O excelentíssimo defensor me fez refletir acerca de um argumento específico e que penso que eu preciso ser um pouco mais analista com relação a este argumento, de formas que eu vou suspender o julgamento para ir um pouco mais a fundo na tese defendida pelo doutor Langaro, e aí, então, na próxima sessão, nós continuaremos o julgamento, oportunidade em que eu apresentarei o meu voto. Julgamento suspenso, então.
Muito obrigado, doutor Alexandre. Seja sempre Foi uma bem-vindo. honra, um Saúde. prazer. Muito obrigado. Tenha um bom dia.